Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de leitura comentada do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Por que eu comento esse livro? Porque ele é bom demais, ele traz muito ensinamento. Ele foi escrito faz mó tempão. E aí, hoje, 1945, fui procurar que eu esqueci. 1945, então ele está desatualizado. Não, quem está desatualizado somos nós. Nós não conseguimos alcançar o tanto de ensinamento que André Luiz nos traz. E o que eu gosto muito de André Luiz é que ele é, entre aspas, gente como a gente. Ele erra, dá bola fora, se engana, mas sempre querendo aprender e colocar em prática o que ele aprende. Nós estamos no capítulo 4, cujo título é Vampirismo. Cuidado, hein, com os vampiros. Nós estamos no segundo vídeo. André Luiz estava acompanhando um grupo de pessoas que estavam desenvolvendo a sua mediunidade num centro espírita, e Alexandre, que é o tutor, o orientador de André Luiz neste livro, ele fala do esforço que ele tem empreendido para evitar o vampirismo. Para um pouquinho, vá lá na minha playlist, no meu canal, dá uma olhadinha no vídeo anterior, vou deixar o link aqui para você começar a entender um pouquinho melhor. Mas se não está com tempo, segue o baile que você vai entender da mesma maneira. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos e continuou. Então, André Luiz começou a perguntar, Alexandre a orientar, e a conversa segue aqui. Então, Alexandre está dizendo: você não ignora que, no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. Não se esqueçam que André Luiz foi médico na sua última encarnação. Todos nós trazemos um problema, que é também uma qualidade, que é o olhar que a nossa profissão nos traz. Eu olhando para uma casa, se eu for uma engenheira, eu vou observar, nossa, essa estrutura está bem feita, olha como é que ele colocou. Ótimo. Um arquiteto vai dizer, olha, que espaço bem dimensionado, ideal para que as pessoas habitem lá de maneira harmoniosa, muito bonito. O médico vai entrar e vai dizer, epa, essa localização, essa casa não pega muita luz do sol, vai ter mofo, as pessoas vão ter problema de rinite, asma, etc. e tal. Então, a profissão nos dá um olhar específico sobre determinados assuntos. André Luiz, muito ligado ainda à sua última encarnação, vai receber de Alexandre uma informação para que ele entenda o que Alexandre está dizendo. Assim como Jesus explicava através de coisas do cotidiano que as pessoas conheciam, tipo lavoura, pastoreio, coisas sobre o reino do céu, Alexandre está explicando para André Luiz nos termos de André Luiz, que é da medicina. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. Gente, isso aqui é nominação antiga, 1945. Hoje é diferente, tá? Mas era verdade naquela época. Por isso que eu digo, toda vez que a gente vai ler alguma coisa, precisa ser texto e contexto. Quem foi o autor, que época que ele escreveu, para quem ele escreveu. E hoje eu não posso olhar, com o olhar de 2025, um livro escrito em 1945. Ele é diferente. Ele está errado? Não. Ele contém a verdade daquela época. O bacilo de Klebsiella situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem
A carne transitória, por que ele está falando isso? Porque André Luiz tinha ficado horrorizado de ver que num rapaz que estava desenvolvendo a mediunidade, a parte sexual dele, exercida de maneira inadequada, estava sendo atacada por larvas do plano espiritual. Um outro que bebia em excesso, fígado, estômago, estavam indo para o beleléu por problemas também de seres microscópicos do mundo espiritual. E Alexandre fala assim, olha, você não acredita, né, que isso aí acontece só no mundo material. Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos, ou seja, a origem das doenças na alma, ela apresenta quadros dolorosos. A cólera, não essa doença, a raiva, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. São as famosas criações mentais. Pensamento é força, é energia. Eu plasmo essas coisas, o resultado não pode ser bom. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. Ah, então quando eu fico doente é porque eu tenho algum problema moral, algum problema espiritual? Não necessariamente. Tudo que é sempre, tudo que é nunca, está equivocado. Você pode gerar uma doença através dessa condensação de energias. Essa energia ataca o perispírito, que ataca o corpo físico, e eu fico doente. Um exemplo, eu fico, eu acho que eu tenho problema no coração. Mas eu tenho. Não é possível. Isso aí é sintoma de problema no coração. Minha mãe morreu disso. Vou no médico, o médico diz, olha, você não tem nada, tá tudo ok. Mas ele está enganado. Vou no outro, a mesma coisa. Então eu vou moldando, eu vou criando certas alterações que pode ser, não é que é certeza, pode ser que venham a gerar uma doença física, porque eu plasmei, eu moldei aquilo, moldei essa energia, grudei no perispírito e meu corpo sofre a consequência. Nem sempre, nem nunca. Algumas doenças, elas são causadas por situações que podem ser, por exemplo, compromissos que eu assumi nas minhas vidas passadas e que agora assumo antes de encarnar. Tem uma série de explicações. Não vamos achar, cair no fanatismo, como antigamente se achava que doença era castigo de Deus, a mulher não ter filhos era castigo de Deus, riqueza era um prêmio de Deus. São conceitos assim, muito antigos, Não vamos ter isso hoje. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Recordando, espermatozoide e óvulo se unem. Um molde, o que vai determinar como esse organismo vai se desenvolver, é o perispírito que está ligado a esse corpo. Nós vamos ver depois aqui que o espírito, aguardando a sua encarnação, quando ele se une ao corpo físico, ele começa um processo de involução. Ele vai diminuindo, 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 e um laço, lógico, une ele a esse corpo físico que está em formação.
e ele vai moldar esse corpo físico. E aqui diz assim: quando esse molde sofre alguma alteração, consequentemente o corpo físico vai refletir isso. Compreendi aonde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. André Luiz, muito ligado às coisas do espírito, mas também à medicina, começou a pensar, né? Nossa, as consequências do que ele estava vendo. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral. Em 1945, o conceito de doença mental não era o que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que certos desequilíbrios em substâncias produzidas pelo cérebro podem dar origem a problemas na esfera da saúde mental. Então, ele antevê isso muito bem. Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não deveriam existir? Poxa, mas aqui no plano espiritual não tinha que ter influência nenhuma da matéria. Por que isso continua a acontecer? Então, nós temos uma reflexão muito importante da união entre saúde física, mental e espiritual. Lembrando, corpo físico, espírito, perispírito. Se eu, através de uma alimentação inadequada, uso de bebida alcoólica, uso de substâncias ilícitas, uso de cigarro, inatividade física, que é o sedentarismo, eu leso o meu corpo. Isso vai repercutir no meu perispírito e vai trazer problemas para mim ser imortal. Não tem aquele ditado? Corpo são e mente sã. Se o meu corpo está doente, eu vou acabar adoecendo também. Por outro lado, eu, mentalizando coisas negativas, vivenciando experiências que não são para a minha edificação espiritual, vou lesionar meu perispírito e ele vai lesionar o meu corpo. Nem sempre uma coisa está ligada à outra. Como eu já falei, não existe sempre, não existe nunca. Cada caso é um caso. Ah, mas como é que eu vou saber onde está o meu problema e como é que eu conserto? Criatura, parte do princípio que tem coisa errada, corra atrás. Problema físico, vá atrás da medicina da terra, vá atrás de uma alimentação saudável, de uma atividade física, e isso vai acabar repercutindo no todo. Pensamentos inadequados, doenças mentais, qualquer que seja, vá tratar na matéria. Se precisar usar medicamento, use e principalmente transforme a sua maneira de pensar. Ah, mas eu não consigo. Muda. Você quer fazer sempre a mesma coisa e ter resultado diferente. Sinto avisar que não é possível. Mude. Trabalhe em benefício dos outros. A melhor maneira da gente transcender os nossos próprios problemas é trabalhando em benefício de outra pessoa. Até mais.